Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rui Lima de Matemática do canal Ajuda Enem e vou falar para você em pirâmide. Para construirmos uma pirâmide, precisamos de um plano, um polígono convexo contido neste plano e um ponto que não pertence a esse plano. Aí vamos unir todos os vértices do polígono por segmentos de reta ao ponto que não pertence ao plano. Vamos construir a nossa pirâmide dessa forma. Olha o exemplo. Eu tenho um plano e tomei aqui um triângulo ABC. Um ponto fora desse plano, que é o vértice da pirâmide. Uni através de segmentos de reta o vértice a todos os vértices do triângulo. O que é que aconteceu? Construímos a nossa pirâmide. Inclusive, o nome dessa pirâmide, a gente diz que é uma pirâmide triangular, porque o nome da pirâmide é dado em função deste polígono, que é chamado de base. A base é o triângulo ABC. As faces laterais de uma pirâmide serão sempre triângulos. Não esquece, ó. Face lateral, ela vai ser sempre triangular. A face lateral, ela vai ser sempre triangular. A base vai depender do polígono que você tomou para construir a pirâmide. Pode ser um quadrilátero, pode ser um pentágono. Nesse caso, é um triângulo. Se é um triângulo, ela recebe o nome de pirâmide triangular. Pirâmide triangular. Se fosse um quadrilátero, receberia o nome de pirâmide quadrangular. Olha outros elementos importantes. Você tem as faces laterais, que são triângulos. Então, você tem as arestas laterais, que são os lados, interseções de lados de duas faces laterais adjacentes. Você tem a aresta da base e a altura. O que é a altura, Rui? A altura da pirâmide você não vai poder esquecer, porque a altura da pirâmide é a distância, é uma distância entre o vértice da pirâmide e o plano alfa. É a distância que esse vértice tem ao plano. Essa vai ser a altura da pirâmide. Para qualquer pirâmide, nós vamos ter uma base e as faces laterais. Observa que quando a base é triangular, temos 3 faces laterais. Se a base fosse quadrangular, teríamos 4 faces laterais. E assim sucessivamente. Para qualquer pirâmide, nós vamos ter sempre o seguinte, que a área total de uma pirâmide vai ser a área da base. Essa área da base depende do polígono da base, se for um triângulo, se for um quadrilátero, mais a área lateral. A área lateral é a área de triângulos. Não esquece, qualquer pirâmide, a sua área total é a área da base mais a área lateral. Existe um caso particular de pirâmide que é muito trabalhado, que é a pirâmide regular. Pirâmide regular é aquela em que a base é um polígono regular e a projeção ortogonal, olha, a base é um polígono regular e a projeção ortogonal, ou seja, a projeção sobre um ângulo de 90 graus, coincide exatamente com o centro da base. A projeção ortogonal do vértice tem que coincidir com o centro do polígono regular. São as condições para que uma pirâmide seja regular. Quais são? Tem que acontecer o seguinte, a projeção ortogonal do vértice coincide com o centro da base, que deve ser um polígono regular. Existem alguns elementos aqui importantes, que só existem para pirâmides regulares. Por exemplo, o segmento que tem extremidade no centro da base
e no ponto médio de uma aresta da base é chamado de apótema. Apótema é o segmento que tem extremidade no centro do polígono e no ponto médio de um dos lados. Aqui, no ponto médio de um dos lados do polígono da base. Mas não existe apenas esse apótema. Esse é o apótema da base. Porque existe também o chamado apótema da pirâmide, que é o segmento que tem extremidade no vértice e no ponto médio de uma das arestas da base. Então, segmento que tem extremidade no centro da base e no ponto médio de um dos lados, de um dos seus lados, é apótema da base. Segmento que tem extremidade no vértice e no ponto médio de uma das arestas da base é apótema da base. Esse apótema da base, ele vai ser útil, esse apótema da pirâmide, desculpa, ele vai ser útil para a gente encontrar a área lateral, por exemplo, a área de uma face lateral. Porque nada mais é do que a altura da face lateral. Ele é a altura da face, que face, Rui? Da face lateral. Esse é o apótema da pirâmide. Ele tem a mesma medida que a altura da face lateral. Então vamos lá. Apótema da base, apótema da pirâmide. Se liga que quando a pirâmide é regular, a altura ela tem a mesma medida que o segmento, que tem extremidade no vértice e no centro da base. Ou seja, quando você traçar o segmento que vai determinar a altura, que vai ser perpendicular do vértice, ele vai coincidir exatamente o seu pé, o pé da altura coincide com o centro da base, Nós poderíamos aplicar Pitágoras aqui nesse triângulo retângulo e ter a seguinte relação, que o quadrado da altura da pirâmide mais o quadrado do apótema da base vai ser igual ao quadrado do apótema da pirâmide, que tem a mesma altura que a aresta lateral. Então, como é que se constrói uma pirâmide? Num plano, tomamos um polígono convexo. Pegamos um ponto, que é o vértice da pirâmide, fora deste plano, que não pertence a esse plano, e vamos unir através de segmentos de reta todos os vértices do polígono ao ponto que é o vértice da pirâmide. Construiu a pirâmide. O nome da pirâmide é dado em função do polígono da base. Se for um triângulo, pirâmide triangular. A pirâmide ela vai ser dita regular quando a base é um polígono regular e a projeção ortogonal do vértice coincide com o centro da base. E não esqueça que tem dois elementos aqui importantes. Você tem o apótema da base, que é o segmento que tem extremidade no centro da base, no ponto médio de uma das arestas da base, e tem o apótema da pirâmide, que é o segmento que tem extremidade no vértice da pirâmide e em um dos pontos médios, qualquer ponto médio da aresta da base. Agora nós vamos estudar o volume de uma pirâmide, usando o volume de um prisma triangular reto. Se este sólido aqui é um prisma triangular reto, quando é que o prisma é dito reto? É quando as arestas laterais elas são perpendiculares ao plano da base. Se isso acontece, a gente sabe, inclusive, que o volume do prisma, qual é o volume do prisma? O volume do prisma, ele vai ser dado pelo produto da área da base pela sua altura. O volume do prisma, de qualquer prisma, seja ele reto ou oblíquo, uma das maneiras que temos para encontrar é o produto da área da base pela altura. Mas eu vou pegar
esse prisma, que eu sei o seu volume, área da base multiplicado pela altura, e vou decompor em 3 pirâmides, seccionando através de planos. Vou traçar um plano pelos pontos B, C e D. Lembram que 3 pontos não colineares determinam um plano. Quando eu secciono por esses pontos B, C e D, eu vou ter aqui uma pirâmidezinha. Que pirâmidezinha é essa? A, B, C, D. Vou ter essa pirâmide aí. Mas eu agora fiquei com a outra pirâmide aqui. Que esta pirâmide vai ser uma pirâmide que a base é um retângulo e esse é o seu vértice D. Aí, para dividir o retângulo em 2 figuras de mesma área, em 2 triângulos de mesma área, já que essa daqui, todas as faces eram triangulares, eu vou traçar um plano que contém a sua diagonal e passa pelo vértice D. Assim, estou dividindo a minha pirâmide, que ficou aqui no lado esquerdo, de base retangular, em 2 de bases triangulares equivalentes, ou seja, com o mesmo volume. Esta pirâmide aqui, você vê que essa área daqui, que é metade da área desse retângulo, BCFE, é a mesma área que essa daqui. Essas áreas são iguais. Essas figuras são equivalentes. É metade da face retangular do prisma, da face lateral. Então, eles têm a mesma área da base e têm a mesma altura, que é a distância para o vértice D. Consequentemente, essa pirâmide e essa, elas são equivalentes. Elas têm volumes iguais. Mas se você agora observa essas outras 2 pirâmides, você vê que a área da base aqui é a mesma que a área da base aqui, Por quê? Porque é a área da base do prisma. E ainda assim elas têm a mesma altura em relação a essa base, porque é exatamente a altura do prisma. Então, este volume é igual a esse aqui. Vê que quando você tem uma pirâmide que todas as suas faces são triangulares, um tetraedro, uma pirâmide de base triangular, qualquer face pode ser a base. Se a base é esse triângulo, cada um desses triângulos em cada uma, você vai ter que a altura e a distância é o vértice D, então tem a mesma área da base e mesma altura. Se a base é esse triângulo que coincide com a base do prisma, você vai ter que a altura é a altura do prisma. Então elas têm o mesmo volume, porque tem a mesma área da base e a mesma altura em relação a essa área da base. Então significa dizer que esse volume é igual a esse e esse volume é igual a esse. Então este volume vai ser igual a esse. O que foi que aconteceu? Dividimos o nosso prisma em 3 pirâmides de mesmo volume, em 3 pirâmides equivalentes. Então, se você pegar 2 a 2, vão ter mesma área da base e mesma altura em relação àquela área da base. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Chegamos à conclusão que o volume da pirâmide vai ser 1/3 do volume do prisma, de mesma área da base e mesma altura, ou seja, 1/3 do produto da área da base pela altura. Não podemos esquecer, em hipótese alguma, o volume de pirâmide, 1/3 da área da base pela altura. Volume de prisma, área da base pela altura. Está tudo aqui provado que volume da pirâmide, 1/3 da área da base pela altura. Mais uma vez, repetindo que isso é muito importante, prisma, o volume é a área da base pela altura. E a área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral.
Já na pirâmide, não. Volume é 1/3 da área da base pela altura. A área da base vezes a altura dividido por 3. E a sua área total vai ser só a área da base, não mais 2 vezes a área da base, mais a área lateral. Então, observa que eu tenho aqui, olha, um prisma de base quadrangular e uma pirâmide de base quadrangular. Inclusive, eles têm a mesma área da base, olha, a mesma área da base. Inclusive, eles têm a mesma altura. Então, se eu preencher isso aqui com água, vai dar para completar quantos desses sólidos, quantas pirâmides que têm a mesma área da base e mesma altura? 3. Então, o volume da pirâmide é 1/3 do volume do prisma. Volume do prisma, área da base vezes a altura. Volume da pirâmide, 1/3 da área da base vezes a altura.